vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de São Paulo aos Coríntios é muito rica. Vou tentar pincelar cada parte. Aliás, tudo de São Paulo é muito rico, né? A primeira coisa que ele fala é de, naquela época, eu acho que era possível escolher juízes no meio do povo que fossem tementes a Deus ou não. Santos, que ele fala aqui, preferência cristãos, né? Para dizer que é melhor escolher para julgar os negócios do mundo também os santos, porque os santos depois vão julgar até os anjos e as pessoas. Aqui nós já temos um alerta: não separar a vida pessoal da vida religiosa. Hoje em dia, existem pessoas que fazem uma dicotomia. Vem para a igreja, bonitinho, mãozinhas juntas, e depois vive a vida profissional como se não tivesse nada de religioso, né? O médico tem que ser médico cristão onde ele trabalha. O juiz tem que julgar as causas com os valores cristãos. Ah, não, mas é porque não pode misturar os valores cristãos na... Claro que sim. Se o juiz não é Deus, ele tem que seguir o que Deus pede. Claro, né? Porque o que Deus pede é o que é justo, sem dúvida alguma. Senão ele vai usurpar do poder e virar autoritarismo, como nós estamos vendo no Brasil, né? Absurdamente. Usando um poder que é para ajudar o povo, para perseguir, para prender pessoas boas, né? Para ir com seus caprichos. E isso faz um mal enorme. E no julgamento final, guardem isso, os piores julgamentos são dos papas, depois dos bispos, depois dos padres, depois dos religiosos, religiosas e depois das autoridades civis. Cuidado, né? Vai achando que julgamento de padre, só o padre vai sofrer no julgamento. Eu queria até pedir Senhor, tem como eu não ficar no julgamento de padre? Não, venha, né? Que é terrível o julgamento de padre e tantos outros por aí. Então não separe a sua vida pessoal, religiosa, da profissional. Onde você estiver, você é cristão. Um médico que aprova um aborto, que vai contra os valores da família, né? Mudança de sexo, que é uma coisa que é mais uma amputação do que uma mudança, não existe, né? Se a pessoa tem uma determinada tendência, não justifica mutilar o corpo. E assim por diante, tantas coisas, outras coisas, né? Depois, ele diz que nós devemos também sofrer as injustiças. Ele diz que está tendo muito processo, estão tendo poucas pessoas sofrendo as injustiças, oferecendo para Deus. Aqui é uma parte mais delicada. Muitos santos realmente não revidavam os ataques. Bem, eu não sei nem se eu estou nesse nível não, viu? Mas os grandes santos às vezes deixavam realmente as injustiças para que Deus resolvesse. A gente ouve muito isso, né? Não, fica calado, Deus vai tomar conta. Mas esse Deus tomar conta tem que rezar demais, não tem? Para ficar quietinho. Claro que existem situações que pelo bem do povo, por exemplo, quando o padre é caluniado e eu fico calado, acaba que outras pessoas podem afastar da igreja por uma calúnia. Então, às vezes, eu tenho que me defender. Mas em outras situações, é possível, sim, não revidar. Deixar nas mãos de Deus. É fácil? Não, não é fácil, né? Muita gente chega em mim e fala: padre, meu irmão está querendo pegar minha herança toda, e agora? Eu posso entrar na justiça ou não? Bem, a princípio, sim, pode, né? Pode entrar na justiça. Você não pode ficar com ódio, mágoa, mesmo que você tenha ouvido palavras pesadas do seu irmão, não sei de quem lá, que é a parte da herança, né?
reza pela pessoa, entra na justiça e deixa as coisas fluírem. Mas se você tem muita grana, seu irmão que está brigando por uma coisa que às vezes até é injusta, tem pouca grana, por que não deixar então? Toma essa parte para você, né? É um gesto bonito, sem dúvida. E rezar, para que Deus toque o coração do seu irmão, da sua irmã, um dia aí para frente. Então, fica aí essa meta dos grandes santos, né? Mas tem situações que são importantes, a defesa, para não gerar escândalo. E depois, São Paulo fala que não podemos iludir, os imorais não vão entrar no céu. Idólatras. Qual que é a maior idolatria hoje? Dinheiro. Ou você ama demais a Deus e não ama o outro, ou você ama demais o dinheiro e não ama a Deus. Não tem jeito. Não, então quer dizer que eu não posso ter. Claro que você pode crescer. Claro que a sua empresa pode crescer e deve. Claro. Mas você tem que lutar muito para ser desapegado. Ajudar a igreja. É ruim de falar da igreja, que fica parecendo que eu sou suspeito, né? Que o padre está querendo dinheiro para a igreja. A minha côngora não aumenta nem R$1. Se o dízimo é R$10 ou 10 bilhões de dólares, a minha côngora pessoal não muda. Se tiver algum benefício, é para vocês da comunidade, para a paróquia. Então, na igreja católica, é uma coisa boa. O padre não aumenta salário de acordo com o dízimo. Então, quando eu falo isso, é pelo bem da pessoa mesmo, porque o dízimo e a caridade têm um poder contra Satanás, que pode destruir uma família, né? Então, idolatria, adúlteros, questão da sexualidade, efeminados. Aqui entra, quando alguém fala, a igreja é homofóbica. A igreja não é homofóbica. Sabe por quê? Quando tinha HIV, quem cuidava dos homossexuais? A igreja, não é? O que a igreja explica é que o sexo não é para usar o outro. Ninguém, no fundo, já falei aqui 1000 vezes, já atendi dezenas de casos de abuso na infância, que nem lembra direito o que foi, e não consegue viver bem, porque se sentiu usado. Agora, porque você cresce, você acha que você pode deixar o seu corpo ser usado. Então, o sexo para a igreja é doação recíproca no matrimônio para gerar vida. Tudo que é fora disso faz mal, né? Tudo que é fora disso escraviza. Tudo que é fora disso faz a pessoa entrar em tristeza. Por isso que o índice de depressão aumentou tanto nos relacionamentos heterossexuais hoje, que são de uso e abuso, quanto dos homossexuais, que os índices de suicídio também são altíssimos. E não é só por preconceito, é porque você vai viver a vida toda só no afeto e no sexo. E nós não somos feitos para isso. Nós somos feitos para isso. Amar até morrer por alguém, sem querer nada em troca. Doação. Doação total. Entendem mais ou menos isso ou não? Agora, é claro, gente, venhamos e convenhamos. A igreja, a gente confunde isso aqui com a igreja. Você não viu que São Paulo disse que não pode ter adúltero aqui, não pode ter efeminado? Então você não pode servir na igreja. Não é isso. Oxalá, se todos os adúlteros vierem para a igreja, não é verdade? Oxalá, se todos os homossexuais viessem para a igreja. Oxalá, se todas as pessoas, todos, prostitutas, todo mundo na igreja. Concorda comigo? Nós estamos a caminho, cada um tem uma fraqueza. Eu tenho as minhas, você tem as suas, o outro tem a... Agora, nós temos que rezar para que um dia a pessoa tenha um encontro pessoal com Deus. E outra coisa, eu não vou entrar na sua vida pessoal. Lá na paróquia em Porá, de vez em quando eu ouvia, padre, tem uma lá que está servindo a sua igreja, que está com um homem adulterando com um homem lá na igreja, na missa. O senhor não vai fazer nada? Não. Eu só faço se a pessoa, a não ser que seja ministro da comunhão, que está todo mundo sabendo na cidade, aí eu tenho que pensar como fazer. Caso contrário, eu só vou agir se você quiser. O dia que você quiser. Isso é importante também. Eu não posso ficar entrando na vida pessoal de uma forma que a pessoa não queira. Se a pessoa pedir ajuda, estou pronto. Então vai ficar indo na igreja o tempo inteiro?
Sim. E se fizer leitura? Até leitura eu não vou ficar tão... cantar, né? Comunhão, eu posso até falar em particular. Também na fila da comunhão, depois que entrar, eu não vou humilhar publicamente. Porque a minha postura é de que eu vou fazer com os outros o que Deus fez comigo. Eu sempre quis só ter dinheiro. Eu sempre quis só curtir a vida. Deus esperou décadas. Nunca me jogou fora. Com toda a paciência. Por que agora eu vou a ferro e fogo na igreja? Nós vamos caminhar juntos, com os erros, todo mundo, com os pecados. E à medida que a pessoa for tocada e pedir ajuda, nós vamos ajudar. Por isso que é importante os leigos assumirem seus apostolados. Não é verdade? Nem ladrões, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores. E tantos outros, né? Isso é muito importante a gente ter em mente. E cuidado, né? Também com os rótulos. Vocês sabem que a mídia trabalha 99% das vezes para o capeta, né? Ou não? Quando um padre cai em pedofilia, vai para a mídia certeza nacional, ou não? Eu nunca atendi pedofilia de padre, já atendi centenas de pedofilia na família. Aí vem uma pessoa, não, padre tem que casar, porque senão vai... Uai, e os que acontecem nas famílias de gente casada o tempo inteiro? Casamento resolve safadagem? Não. O que resolve é conversão. Estamos com policiais militares ali no fundo hoje, que alegria. Quando um policial militar erra, lá no Rio de Janeiro, o que a mídia faz? Coloca na mídia, para que todo mundo fique falando mal do policial militar. Mas quando eles estão defendendo, morrendo um monte de policial militar, para defender a sociedade, a mídia leva? Não. Eu vejo no Instagram um monte de gente que morreu pela sociedade, a mídia não fala nada. Assim como os padres que estão na África, cuidando das crianças lá, a mídia está mostrando? Os padres que estão na China, que morreram, a mídia mostrou? Então, cuidado com os rótulos. Cuidado. Nós estamos num mundo que é a favor do príncipe deste mundo, né? O príncipe deste mundo tem muito poder. Então, não rotulem padres. Tem lugar na Espanha que se um padre andar de roupa ou de clédima, eles chamam, pedófilo, né? Porque a mídia faz isso, né? Assim como tem gente que fala mal do policial militar, sendo que a grande maioria está aí defendendo a nossa vida, a nosso favor. Então, cuidado. E para terminar, para não ficar sem falar do Evangelho, eu quero falar dessa parte que me encanta. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração, antes de escolher os apóstolos. Jesus não fez isso como um teatro. A parte humana de Jesus é a mais perfeita. Ele quis mostrar, e mostrando mesmo, que a nossa natureza humana requer oração para tudo. Então, diante de tudo que eu falei, antes de agir, reze muito. Reza. Se santifica na adoração, penitência, porque às vezes um problema familiar pode se resolver antes do processo. Antes do processo, com a ação do Espírito Santo. Um problema de adultério, pode a própria pessoa pedir ajuda antes que você separe, né? E assim por diante. Então, que a oração seja o nosso motor para a ação. Assim seja.